Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos à live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Será? Sim. Pai, obrigado por teu amor, pela paciência, pela perseverança que o Senhor nos condiciona dia após dia, instante após instante, a crescer em Ti. Não pela nossa força, não pela violência, não por qualquer capacidade técnica, forma humana, apesar de sim o Senhor nos guiar também à boa sabedoria, mas é pelo Espírito, que inclusive essa boa sabedoria que não conseguíamos ver, o Senhor nos mostra. Obrigado, porque Tu és fiel e nos faz crescer e avançar de glória em glória e de fé em fé. Sustém-nos, Pai, cada um de nós, os que estamos e estaremos presentes aqui e aqueles que no momento não estão e pretendem estar. E os nossos irmãos que também, por qualquer motivo que seja, possam não estar presentes. Ajuda-nos em nossas dificuldades. Guia-nos, conduz-nos à perfeita solução do perfeito amor que lança fora todo medo. Amém. Da luz inacessível que é o Espírito, que é Cristo em nós. Que aqueles que se levantarem contra nós, ou a situação, o que for que se levantar, fuja por 7 caminhos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz astutos por uma boa sabedoria e mansos pela propriedade, pelo caráter de quem Tu és e de quem somos em Ti, de quem Tu és em nós. Obrigado porque o Senhor nos fizeste nascer, somos nascidos de Ti e nenhuma condenação há para os que estão em Ti, pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Teu sangue nos purifica de todo pecado, continuamente. Obrigado pelo lavar regenerador e renovador do Teu Espírito, da Tua Palavra. Obrigado porque Tuas palavras são Espírito e vida, não voltam vazias, são eternas. Obrigado, Abba, pela comunhão, pela alegria, por sermos um só Espírito, de um só Senhor, um só Deus. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Ajuda-nos a receber mais e mais de Ti, crescer e avançar. E frutificar para a Tua glória, andando em toda boa obra que o Senhor já estabeleceu. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Será que a Cleide vai aparecer hoje? Ah, Daniele. Daniele, já chegou. seja Eita. bem-vinda. Paz e graça, irmã. O título de hoje é De onde era o batismo de João? Então vamos lá, hoje eu acredito que... Amém, João. Boa noite, João, seja bem-vindo. Carlinhos? É o Carlinhos. Chegou. Carlinhos? Seja bem-vindo, irmão. Amém. Vamos lá. De onde era o batismo de João? Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus. Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mateus 21, do 23 ao 25. Vamos lá. A resposta à pergunta deles estava na pergunta que o nosso Senhor retrucou a eles. Pois, embora João não fosse o Messias, ele era um profeta enviado por Deus para preparar o caminho adiante do ungido de Deus, segundo as Escrituras previram, e ainda assim eles não enxergavam, não? Porque para os conhecedores, não, do Antigo Testamento, e sim, o povo judeu foi que recebeu os patriarcas, os profetas vêm do povo judeu, então eles sabiam, não é, que João Batista era
comissionado, né, de acordo com o que estava escrito nos profetas, a vinda de João Batista. A vinda de João Batista era com esse propósito, né? Estava descrito no profeta Isaías, estava descrito em Malaquias, e fora outros, né, que assim eu aqui não tenho no momento, mas certamente, né, quem conhecia ali os livros, né, no hebraico, né, então conheciam, né, todas essas profecias. Então, João mesmo deu testemunho acerca disso, conforme está escrito em Marcos 1, 7, aliás, Marcos 1, do 7 ao 8, e João 1, do 29 ao 34. Você pode ler? Sim, só anotar. João 1, 29, 34. Já volto. Marcos, capítulo 1, versículos 7 ao 8. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E João, capítulo 1, 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Boa noite, Irene, meu bem, seja bem-vinda. Amém. E ele também disse em outra ocasião acerca do Cristo, conforme João 3, do 28 ao 34. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Como o batismo de João. Oi, Isaura, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Como o batismo de João poderia ser do céu,
Se o próprio João disse que batizava em água, mas depois dele viria alguém de quem ele não era digno de desatar as correias da sandália. Em outras palavras, ele disse: não chego aos seus pés. Eis a questão da natureza física para a espiritual. Aquele que é do céu é superior ao terreno. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. Então veja, o que o Senhor aqui está dizendo, né? Dos nascidos. Boa noite, Flaviane, que Deus te abençoe. Amém. E o Paulo também te viu, coração. Oh, coisa linda. Deus te abençoe, Paulo. Obrigada, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Então veja, o que o Senhor Jesus está dizendo? Não é porque João Batista não fez nenhum milagre, porque ele não foi enviado, apesar de ele ter sido cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da mãe dele, ele não foi enviado para fazer nenhum milagre, não é? Ele não salvou ninguém. O batismo que João batizava era para que aqueles homens, né, de Israel, o povo judeu, se arrependesse, não é, dos seus caminhos, da sua obstinidade, né, da obstinação do coração deles, porque Deus sabia. Aliás, isso já estava previsto desde Ezequiel. Se a gente voltar um pouquinho, o Espírito Santo está trazendo aqui a minha memória, né? Vamos lá para Ezequiel, para a gente poder... Ezequiel capítulo 3, se eu não me engano. Sim, capítulo 3. Aliás, no capítulo 2 também, o chamado de Ezequiel... no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Veja, Ezequiel era um profeta do Senhor, não é? Do qual o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estava sobre ele para inspirá-lo, né? Para que ele cumprisse o seu ministério. Depois o Espírito se retirava, porque o Espírito não poderia permanecer em nenhum homem por causa do pecado. Então ele vinha, não é? E voltava. Ele disse, filho do homem. Esse filho do homem, né, está prefigurando o filho, a substância do filho do homem, que no caso é filho de Adão, é ser humano, não é? Esse termo filho do homem é para designar aquele que é humano, que é no grego, né, a equivalência a antropos. Então é para designar, não é, que é um ser humano, que tem legitimidade aqui no mundo. João Batista pediu para seus discípulos seguissem Jesus. Eu não lembro disso. Ele pediu para eles. Eu não lembro. Ele orientou quando João estava perto dele, João e alguns. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eles passaram a seguir. Sim, João Batista apontou, não é? Boa noite, Denir. João Batista apontou, né? Mostrou o Cordeiro de Deus, não é? O Bini vai ler, tá bom, Carlinhos? Daí ele te passa melhor, tá bom? Então veja, deixa eu continuar aqui, né? O Espírito tá me trazendo aqui, senão eu acabo me perdendo. Filho do homem, não é? Por quê, gente? Porque tem que ter legitimidade aqui no mundo. Não precisava... quer dizer, não podia, não é, ser um ser de outra dimensão, tinha que ser um ser humano para que pudesse ter legitimidade aqui nesse mundo. Por isso que Jesus é a substância do Filho do Homem. Jesus se autodenominava, né, Filho do Homem. Deus te abençoe, Flaviane, querida. Aquele que supre, né, a semente para que você possa semear, que Ele possa suprir abundantemente. Da mesma forma, para que você tenha e tenha sempre em abundância. Amém. Cada um tem um ministério, né? Cada um tem um lugar no corpo de Cristo. Então, que Deus te abençoe, viu?
Então veja, ele disse, né, filho do homem, lembra? Jesus se autodenominava, não é? Filho do homem. Vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Olha só, quem está dizendo isso daqui é Deus. Quem está dizendo isso daqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Exatamente, Paulo. Exatamente isso. Então, Ezequiel era a figura, prefigurava, não é? Como dizem Zacarias, são homens que prefiguram aquele que ainda estava por vir, não é? Que é Jesus Cristo. Então, veja o que o próprio Deus está dizendo acerca do seu povo, né? Do povo judeu. Vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras. Veja, lembra que Jesus disse, as palavras que eu tenho dito a vocês não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então veja, Jesus está ocupando exatamente essa profecia, porque quem prefigurava que Ezequiel, né, no caso Ezequiel prefigurava quem? Prefigurava Cristo. Esses profetas, né, esses homens que foram visitados pelo Espírito Santo com uma determinada função, ministério, era exatamente como diz o apóstolo Pedro lá no 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 11 e 12, se eu não me engano, o apóstolo Pedro fala sobre isso, que era o Espírito de Cristo que estava sobre eles, para eles profetizarem acerca de Jesus, do Messias, quando o Messias viesse. Então veja, isso daqui está sendo dito antes de Jesus ser enviado ao mundo, antes de Jesus vir em corpo humano, não é? Ele já estava anunciado, as escrituras já falavam sobre Jesus Cristo. Como, segundo o que sei, Jesus veio em forma de anjo, Miguel, Melquisedeque, sendo mundo. Não, Miguel não. Miguel é um anjo, né? Miguel é um arcanjo, na verdade, né? Mas sim, Jesus veio em algumas figuras, né? Antes da sua encarnação. Ele não podia ainda ser revelado, não é? Como filho de Deus. Mas ele é Deus, não é? Ele é Deus, Deus encarnado, Deus que se fez carne, tá bom? Mas Ezequiel não, Ezequiel é um homem, Ezequiel era um profeta, não é, do Senhor, e ele estava profetizando acerca de Jesus Cristo, tá? Esses homens, né, eles prefiguravam, não é, aquele que havia de vir. O Espírito de Cristo, como diz Pedro, né, é que estava sobre eles para lhes dar essa inspiração para que já estivesse escrito quando o Filho de Deus viesse ao mundo, não é, em forma de homem, né, como um servo, né, um pouco menor do que os anjos no tempo devido, nascido de mulher, debaixo da lei e tudo mais. Então ele continua, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou dar a você. Olha só. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então aqui está falando, está
vamos dizer assim, anunciando, né, o que João está falando lá em Apocalipse. Então, isso aqui já é outra coisa, né, que o Senhor Jesus revelou lá ao apóstolo João. Não cabe a gente falar dessas coisas aqui agora, senão a gente vai sair do nosso propósito. Mas aí, no capítulo 3, a advertência continua e fala a mesma coisa. E ele me diz: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Veja, aqui já entra com outro propósito. Embora isso aqui tenha camadas de entendimento, de interpretação, aqui fala acerca de quando Jesus voltou no poder do Espírito Santo, né? E aí lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Veja, olha só isso daqui, gente, é a profecia de Ezequiel se cumprindo. E aqueles homens não conseguiam entender, mesmo sendo conhecedores desde criança, não é, acerca dessas coisas. Eles não viram isso. Por quê? Porque estavam cegos espiritualmente. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Veja, isso daqui foi o que Ele falou para os enviados, né, os discípulos de João Batista, quando João Batista estava na cadeia, não é, e pediu que os seus discípulos fossem até Jesus perguntar se ele era o Messias que havia de vir ou se teriam que aguardar outro. E o que Jesus disse? Volte e diga para eles tudo que vocês estão vendo, ou seja, né, que estavam testemunhando ali. Exatamente. O que os discípulos de João Batista acabaram testemunhando, né? Então, Denise, você pode perguntar, né? O Vini vai te responder se estiver fora daquilo que a gente está explicando aqui, não é? Porque a gente acaba delongando muito, não é? E acaba atrapalhando até o entendimento das pessoas. Então, o Vini vai te responder se for alguma coisa que ele vê que é necessário, né? Se você não estiver compreendendo, aí ele passa para mim, tá bom? Então vamos lá, gente, porque assim, como eu já falei para vocês, não é? A nossa mente humana, não é? Ela dispersa muito fácil, ela precisa de foco, muito especialmente com relação às coisas espirituais. A gente se manter naquele fio, né, do espírito, né, que ele vai trazendo e unindo ali as revelações e mostrando, né, o conjunto da revelação para determinada mensagem. A gente precisa estar focado, porque senão, não é, isso é muito tênue, é muito sensível. Entra e sai assim dessa vibe com muita facilidade. Então vamos lá. Veja só, isso daqui, tá, é exatamente o cumprimento lá do que tinha sido anunciado, não é? A gente precisa, quando a gente lê, gente, Deus te abençoe, Silmar, seja bem-vindo. Quando a gente lê as Escrituras, não é, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai, de acordo com a verdade que a gente já tem dentro da gente, ele vai unindo os pontos, não é? E vai nos ensinando. Igual quando a gente era criança, lembra quando a gente, não sei vocês, mas eu lembro quando eu era pequenininha, e até mesmo pelos meus filhos também, que a gente tinha que ficar ligando os pontinhos, não é? Para formar as letras, e ali a gente foi aprendendo a fazer as palavras, primeiro as letras, né? Depois formando, né, palavras, e depois das palavras a gente foi fazendo frases. Então, o Espírito Santo, ele vai unindo os versículos, ele vai nos levando
vai montando o nosso entendimento, e por isso que não tem errância. Não erra por quê? Porque está tudo dentro da palavra, e aí não vai conflitar com outras partes das escrituras. Exatamente. Muito verdade, Paulo. Então foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então veja, essas palavras, elas estão escritas em Isaías. Aqui está falando Isaías 58, capítulo 6, versículo 6, Isaías 61, versículo 1 e 2, mas ele não terminou o versículo 2 do capítulo 61 de Isaías, ele fechou antes de terminar. Por quê? Porque terminava e o dia da vingança, não é, do nosso Deus. Veja, o dia da vingança não chegou ainda, porque ainda estamos no período da graça. Nós estamos ainda no período da salvação. O dia da vingança ainda não chegou. Então, a mesma forma como Jesus está fazendo aqui, ele ensinou os seus discípulos a fazerem também. Então, às vezes, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem num versículo só, está embutido ali 2 ou 3 versículos de outros livros, de outro tempo. Então, é dessa forma, que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo Jesus, continua fazendo, nos ensinando. Então, veja, o que Jesus está fazendo aqui, ele está anunciando para que ele veio. E ele começou lá do começo, de onde ele foi criado, em Nazaré, quando ele voltou cheio do Espírito Santo do deserto. Então é isso, que está se cumprindo aqui, que tinha sido anunciado por Ezequiel. Então ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Ou seja, coloque para dentro. Veja, desde aqui do Antigo Testamento, que é usado esse tipo de linguagem, esse tipo de figura para se alimentar da palavra de Deus. Por isso que Jesus respondeu a Satanás: o homem não viverá mais, só de alimento físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E era isso que ele fazia. Foi assim que ele foi crescendo, Ele foi crescendo dentro das duas naturezas que ele tinha, porque além dele ser espiritual, ele também era humano. E era necessário ele desenvolver a sua parte humana, para que não houvesse nenhum tipo de fraqueza. Bem, fraqueza na parte humana sempre há, porque ele mesmo disse, a carne é fraca. Mesmo já tendo mais de 30 anos, mesmo já estando ali 33 anos, na realidade, isso de acordo com o tradutor da CPAD, palavras-chave, isso era um ciclo, uma geração, de acordo com os gregos. Os judeus na antiguidade, eles consideravam uma geração com 100 anos, Só que os gregos não. Os gregos consideravam a geração com 100 anos, eram 3 gerações. Então, no caso, teria 33 anos e meio. Foi exatamente o tempo que Jesus levou para cumprir o ministério dele. Na realidade, 3 anos e meio ele cumpriu o ministério, e 33 anos e meio ele teve de vida, Não, 33 anos e meio de vida, ou seja, ele cumpriu uma geração dentro da concepção grega, que nos leva a crer, que ele também fez isso, Veja, não era apenas, para os judeus, a salvação também era para os gentios, Ele deixou isso implícito em várias facetas da vida dele. Então, esse capítulo 3, de Ezequiel, ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel.
Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Por quê? Porque que era doce como mel, né? Porque as palavras de Deus eram o alimento de Jesus. Lembra? Ele disse: o meu alimento, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E onde é que está a vontade do Pai? Aonde que está a vontade de Deus? Está na sua palavra. Então esse era o prazer de Jesus, não é? É fazer a vontade do Pai, como ele disse, né? Em João 14:30, o Senhor Jesus, 30 ou 31, se eu não me engano, acho que é 31 que ele diz: é necessário, não é, que ele fizesse, ele amava o Pai, né, e era necessário ele cumprir toda a vontade do Pai. Por isso ele estava indo se entregar por amor, não é, por amor ao Pai dele, por amor ao mundo, né, por amor às pessoas. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel, diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel, ou seja, né, compatriotas. Ezequiel estava sendo enviado ao seu próprio povo, assim como Jesus, não é? Por que Jesus veio de Israel? Exatamente para cumprir as escrituras. As escrituras davam testemunho de Jesus, então era necessário que ele viesse cumprindo plenamente toda a escritura. Não irá a muitos povos, olha só, não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil. Viu por que Jesus disse para aquela mulher sírio-fenícia: deixe primeiro os filhos se fartarem e depois disso, não dará também alimento para, né, os cachorrinhos, ou seja, os de fora, que eram considerados pelos judeus como cães, né, como pecadores. Por isso que Jesus falou daquela forma, porque ele estava cumprindo a palavra, porque ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha que cumprir aquele propósito conforme estava escrito. Nem para a direita nem para a esquerda ele poderia se desviar, mas no tempo apropriado ele enviaria alguém, não é, que nós hoje sabemos que é o apóstolo Paulo, que seria um ministro aos gentios, e não deixou de pregar, não deixou de entregar nenhuma parte da vontade de Deus. Como ele disse, o apóstolo Paulo disse: eu preguei a vocês, eu compartilhei com vocês toda a vontade de Deus. Então tudo, né, tem uma ordem, tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Deus faz as coisas de forma apropriada, Deus faz tudo perfeitamente. Então Jesus não podia se desviar, não é, do seu propósito, do seu chamado. Ele tinha que cumprir cabalmente. Por quê? Porque se ele não cumprisse, Satanás poderia se levantar como um acusador que ele é, não é, e tentar colocar em xeque. Imagina, gente, a vida de Jesus, viver a vida inteira sem poder cometer, não é, um único erro. Ele não poderia cometer um único erro. Por quê? Porque se ele cometesse, não é, ele daria oportunidade para o inimigo das nossas almas. Mas ele viveu de uma forma tão correta, tão perfeita, que Satanás não pôde encontrar nada para acusar Jesus, absolutamente nada. Geração inicia com casamento, a formação de família. Tempo de vida é outro assunto. Não, é claro que não. Você está restringindo, não é, a situação. É claro que não. Geração equivale sim a tempo de vida. É óbvio que vale a tempo de vida de indivíduos, não é, para indivíduos. Se não puder passar, né, se não puder contar o tempo de vida, né, que determinados faz-se uma estimativa, não é, de quanto aquela determinada família viveu, aquele povo viveu, como que faria, não é, essas estimativas? Você está restringindo aí, não é, a concepção da palavra. Mas enfim. Obviamente que, né, a reprodução dos cidadãos, né, dos filhos, né, da família se dá, né,
uma questão de família, né? De gerar, né? De fazendo descendentes, né? Mas o que conta aí é a estimativa de vida das pessoas. Quanto tempo, né? Viveu determinada geração. A geração de X, de Y, de Z, quanto tempo viveu cada geração, né? Quanto tempo determinada geração, né? Era, como é que se diz, contado, não é? Essa questão da vida das pessoas. Como é que vai saber? Não é? Se faz aí uma estimativa. Por isso que o tempo de vida das pessoas não é acompanhado, não é? Para saber na geração de fulano, na geração de Beltrano, e geralmente com relação às famílias, não é? Enfim, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Não é apenas questão de casamento, não é apenas esse tipo de coisa. Não é? Geração se dá por tempo, né? Geração se dá por passagem de tempo, por duração de tempo, né? Com determinado tipo, né? de povos, de pessoas, enfim, de segmentação, né? Tudo isso é levado em consideração. E eu não estou falando por conhecimento próprio, eu estou falando porque pessoas que estudaram, não é? Chegaram primeiro como o Strong, né? Que a CPAD ela é feita em cima da sistemática de estudos de Strong, né? James Strong. Eu creio que seja um homem que mais se destacou com relação a esse tipo de conhecimento. Então não sou eu que estou falando, tá bom? Então, voltando. Então, veja, não irá muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Está falando aqui para Ezequiel. Tá? É necessário a gente poder fazer aí a separação, porque Jesus, ele entendia de muita coisa, mas Ezequiel tinha uma limitação. Né? Então, a gente, quando lê a palavra, a gente precisa, né, fazer como Jesus, essa quebra de linha, né? A gente saber abrir e fechar, não é? Verificar, fazer essa mensuração, né? Daquilo que é a separação daquilo que é natural para aquilo que é espiritual. No caso, mas Ezequiel, ele teria essa dificuldade. Mas Jesus também, não é? Como filho do homem, como a substância do filho do homem, ele seria enviado ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, por ser um povo muito... um coração duro, né? Muito obstinado, não aceitaria as palavras dele, mas quer aceitassem, quer não aceitassem, não importa. Ele falaria. De qualquer forma, ele foi enviado para fazer isso. Certamente, se o enviasse a eles, o ouviriam, viu? E nisso daqui dá testemunho quem? Se ele fosse enviado para as pessoas de fala estranha, né, de língua difícil, quem? Os estrangeiros, não é? Quem foi que Jesus... duas únicas pessoas que Jesus elogiou a fé. Quem foram? Não eram israelitas, né? Foi o centurião romano e aquela mulher sírio-fenícia. Então foram a estrangeiros, inclusive Jesus ali em Lucas 4, né? Como a gente estava lendo ali no finalzinho, ele diz, ele se refere tanto à viúva de Sarepta, não é? Veja, viúva de Sarepta não era em Israel e também não era israelita e também aquele Naamã, né? Ele fala também sobre Naamã. E aí, olha só que coisa interessante. Olha como uma coisa está ligada à outra. Oi Maria, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Você está certa, ele foi enviado ao povo de Israel. Olha só, então, querida, eu estou lendo Ezequiel, né? Eu estou aqui parafraseando Ezequiel com o Senhor Jesus aqui em Lucas. E a gente está vendo que existe, né, uma jesuicidência aqui. Existe um livro está conversando com o outro, né? Sendo que no Antigo Testamento a sombra, não é? E aí a gente está aqui no Novo Testamento, que não é? Quando a luz veio, né? Que é a substância. Olha só, se a gente continuar lendo, olha só como isso aqui casa direitinho com a profecia lá de Israel, de Ezequiel. E aí a gente vê, né, que a vida de Jesus foi exatamente para cumprir o que já estava escrito a respeito dele.
Então ele fechou, vou voltar aqui para Lucas 4, né, versículo 20. Então ele fechou o livro, ou seja, ele fechou o livro antes de terminar de ler, né, o dia da vingança de Deus, né, do nosso Deus. Devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ah, se tivesse permanecido assim, né, no autor e aperfeiçoador da fé, meu Deus. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Olha só, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha só, então veja, o que ele está falando aqui é exatamente o que Deus está falando, o Espírito Santo, lá por intermédio do profeta Ezequiel. Ou seja, ele iria falar ao povo, ao seu povo, um povo que falava a mesma língua, mas ainda assim esse povo obstinado de coração não ia querer ouvir. Aí olha só o resultado disso: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Gente, o povo no primeiro momento estava com os olhos fitos em Jesus, não é? Estavam elogiando ele, mas olha como Satanás é astuto, não é? Como é que ele usa a lógica do mundo, não é, contra a salvação. E veja, Jesus por acaso precisava ser salvo? Não, Jesus veio trazer a salvação para aqueles que precisavam ser salvos. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Olha só que coisa impressionante, né? Jesus passou entre eles e se retirou. Ou seja, não era ainda o momento, portanto, nenhum deles podia tocar em Jesus. Gente, isso é o poder do Espírito Santo. Veja, aí a gente volta aqui para Ezequiel. Olha só: não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como mais dura das pedras, mais dura do que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Enfim, o que o profeta aqui está dizendo, não é? Está dando testemunho da vida de Jesus. Então, exatamente conforme a gente está lendo aqui, né? Quando Jesus fala que João Batista, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, ou seja, não, profeta maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ezequiel, por exemplo, não foi não. Ezequiel, ele teve, não é, a unção do Espírito quando ele já estava adulto. Boa noite, Maria querida. Quando Ezequiel já era adulto, foi que ele recebeu, não é, a missão dele. João Batista não. João Batista foi preparado desde o ventre da mãe dele para que ele pudesse simplesmente anunciar Jesus, a vinda de Jesus, como um porta-bandeiras, né? Mostrando
testificando, testemunhando que Jesus era o Messias. E ainda assim, aquele povo, né, sabendo de tudo que estava escrito, ainda assim, aquele povo não se deixavam, não é, acreditar, não se percebia das coisas que estavam acontecendo bem diante dos seus ouvidos. Amém. Aí ele diz, né, digo a verdade a vocês, do meio de nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista, gente, apesar de ser cheio do Espírito Santo, não era nascido do Espírito. Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Jesus ainda não tinha cumprido, pelo contrário, estava iniciando o seu ministério. É por isso que Jesus diz, aqui no mundo, João Batista, não é, foi um grande profeta, mas ele não era nascido do alto. Então, o que Jesus está dizendo? Que os profetas não são maiores porque eles são profetas. Não é sobre isso. Não é, é sobre o novo nascimento. É aquele que é eterno. Entende? É sobre quem nasceu de Cristo, aqueles que nasceriam, inclusive, né, João Batista e todos os demais, não é, que estavam reservados, né, pessoas que já tinham seus nomes escritos, né, nos céus, porque Deus já, de antemão, Deus já conhece cada detalhe sobre qualquer ser. Todos os seres que Deus criou, Ele já sabe de antemão tudo que cada palavra que vai sair da boca, antes de sair, antes da gente nascer, quando a nossa vida ainda está sendo formada ali no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabe todos os nossos dias, antes de um deles sequer vir à existência. Essa é a presciência, o autoconhecimento de Deus sobre todas as coisas. E nada, absolutamente nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, essa é a diferença. Não é acerca de quem é grande aqui no mundo, é isso que Jesus está falando. Não é sobre ser grande no mundo, é nascer dele, né? Nascer do Espírito, porque esses sim, os filhos de Deus, são maiores do que anjos. Os filhos de Deus são aqueles que, veja, é filho. Não é servo, não é apenas servo, é filho. Aquele que é filho, não é? Veja, é uma questão da gente ter um entendimento, não é? Basta a gente fazer uma comparação com as coisas aqui desse mundo. Imagina, um empregado, né, por mais que ele tenha um cargo altíssimo dentro da empresa, não é, de um pai, ele não é maior do que o seu filho, porque o filho é o herdeiro, não é? Filho é herdeiro. O empregado não. O empregado, ele pode ser mandado embora a qualquer momento, ainda que ele ocupe um cargo muito alto, mas o filho vai herdar tudo aquilo. Então, o nascer do alto, não é? É que é o maior dos presentes. Isso é que Jesus está falando. Então isso está escrito, né, em Mateus 11:11, e em Atos, capítulo 13, versículo 24 ao 25, o apóstolo Paulo também testifica acerca disso. Você pode ler, Vini, por favor? O rapazinho desistiu de fazer a pergunta? O Danilo? Desistiu. Atos capítulo 13, versículo 33. Aliás, 24 ou 25. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: "Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar." Então veja, quem falou sobre isso, testemunhou sobre isso também foi o apóstolo Paulo, né? Quando ele estava pregando lá
Antioquia, não é? Sim, na Antioquia da Pisídia. Porém, a autoridade sobre a qual vinha fazendo era de Deus. Ou seja, não é? O batismo de João Batista não era o batismo dos céus, não é? Mas a autoridade pela qual ele estava exercendo esse batismo, sim, era do céu, porque ele foi comissionado e cheio do Espírito de Deus exatamente para fazer isso. Então, veja, a pergunta de Jesus não era uma pergunta que já incutia nela as duas respostas, não é? Uma resposta completa. Apesar, não é, quando ele perguntou, né, mas então, o batismo de João é dos céus, né, ou é dos homens? Na realidade, a autoridade, não é, para ele exercer aquele ministério tinha sido dado por Deus, mas o batismo era para os homens. Por quê? Porque aqueles homens, não é, precisavam se arrepender. Veja, Deus, quando eu comecei a ler ali Ezequiel, que o Espírito Santo me trouxe, né? Exato, de Jesus sim, exatamente, de Jesus é tanto que aconteceu em Pentecostes, né? O Pentecostes do Espírito. Quando eu fui ler ali Ezequiel, foi que o Espírito Santo estava me mostrando, né? Para poder trazer aqui para vocês. Por que João Batista veio? Como Paulo disse, né? Para que o povo se arrependesse. Veja, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Por quê? Porque aquele povo de coração obstinado, Deus já sabia que eles não aceitariam o Messias, que apesar do Messias estar vindo sob toda legitimidade, toda legalidade, com todo o poder, sinais e maravilhas, coisas extraordinárias que nunca ninguém tinha feito. Como aquele cego disse, nunca se ouviu falar que alguém tenha curado um cego de nascença. E ainda assim, aqueles homens rejeitavam, ainda assim, aqueles homens continuavam incrédulos. Então, veja, pela presciência, isso era mostrando para aqueles homens que Deus já sabia, desde Ezequiel, que eles não tinham mudado. E só Deus conhece o coração dos homens. Então, conforme, né, a gente está lendo aqui na palavra, não é? É isso que ele está dizendo, né? Veja, Deus já sabia, desde que ele estava profetizando através de Ezequiel, Deus já sabia que esse povo não receberia o Messias e era necessário, não é, que João Batista viesse na frente, não é, para que ele pudesse anunciar, para que ele pudesse mostrar que o caminho da salvação estava logo em seguida, não é, após ele. Então, por isso que ele vinha batizando em água, até que ele revelasse aquele que batizaria com o Espírito Santo. Porém, a autoridade sobre a qual vinha fazendo era de Deus, que o enviou exatamente com essa finalidade, conforme está escrito em Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, 1. Nem mesmo isso aqueles homens compreendiam, e já haviam enviado alguns dentre eles para interrogar João Batista acerca dele mesmo. Você pode ler, Vini? É João 1, do versículo 19 ao versículo 22. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, até o 23, até aqui. Era até o 22. E também quanto à autoridade para ministrar o batismo. Versículo 24.
24 aqui na NVI tá falando alguns fariseus que tinham sido enviados. 25. Alguns fariseus que tinham sido enviados 24 e 25. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ai, que fofo. Parece algodão doce. Parece peça de verificação. Mas como os fariseus e mestres da lei viviam de aparência, mas não por fé em Deus, como bem disse o Senhor, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? E nem mesmo criam no que o próprio Moisés escreveu acerca do Messias. Você pode ler, Vini, por favor? João 5, 44 e do 46 ao 47. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, como é que vão crer naquele que foi enviado, se não crerem naquele que veio à frente, dando testemunho das próprias Escrituras? Então eles tiveram medo da reação do povo que cria em João Batista, pois ele falava a verdade e tinha a autoridade do Espírito Santo. Veja, a autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque contra a verdade não há nada, a não ser em favor da verdade. Quando o Espírito Santo convence, ninguém tem o poder para desfazer o que o Espírito Santo fez. É por isso que João Batista, apesar de não ter feito nenhum milagre, ele cumpriu cabalmente, perfeitamente o propósito que ele foi enviado. E não retrocedeu, mesmo sob uma morte tão terrível, ele não recuou, não foi covarde, não se acovardou, pois ele falava a verdade e tinha autoridade do Espírito Santo para o exercício do seu chamado, ou seja, preparar a terra para receber a boa semente do reino de Deus, que viria após ele por meio do Filho do Homem. Por isso eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Versículo 27. Essas palavras estão em Mateus 21 e estão conectadas à parábola dos 2 filhos que o Senhor contou logo em seguida, para ilustrar aquela realidade de que todos os homens foram criados por Deus, e aqueles que se arrependerem de viver uma vida dissoluta nesse mundo e se voltarem para Deus, Ele mesmo proveu a salvação, tanto para judeus quanto para gentios, pois o plano é salvar os seres humanos que haviam se perdido sob a sedução de Satanás. E não importa, se é gentio, se é judeu, o que importa, é ser nova criatura, é crer em Jesus Cristo e ser salvo. Veja o que ele diz no verso 32. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, ou seja, apontar para Jesus. Jesus foi quem cumpriu a justiça de Deus em nosso favor e nos entregou essa justiça de forma gratuita, para que a gente agora, depois de nascer dele, a gente possa crescer na justiça, nesse conhecimento, exercitando essa justiça em nossas vidas. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mateus 21, 32. O que ele estava dizendo? O caminho da justiça, a forma como Deus tornaria um homem justo diante dele pela fé, e não por suas obras mortas da lei, conforme Romanos 9, 30 ao 33 e Romanos 10, do 1 ao 4. Também Gálatas 3, do 7 ao 14. Veja, todas essas palavras aqui do Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo, estão confirmando as palavras de Jesus e as palavras de João Batista. Romanos 9, 30 a Romanos 10, 4.
Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque a buscava pela fé. Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Olha só, não faz a gente lembrar do que está escrito em Ezequiel, né, que o Senhor Deus mesmo disse: farei de você tão duro, né, como a própria pederneira. Né? Então, olha só, não é? E aí vem, né, isso casa com o que está descrito também em Isaías e mostra, não é, que verdadeiramente os profetas estavam testemunhando acerca de Jesus. Jesus é essa pedra. Ele pode ser uma pedra de tropeço, não é, para aqueles que não acreditam no plano de salvação de Deus, no testemunho de Deus, não é? Ou ele pode ser a pedra de salvação, não é, que é a pedra angular da qual o corpo de Cristo, a igreja, não é, está sendo edificada. E aí, é uma questão de escolha, né? Aqueles que rejeitam ele, não é, serão esmiuçados. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, veja, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, é quem crê, não é quem mais se destaca por obras de lei. Não, é aquele que crê na salvação, crê em Jesus Cristo. Porque a obra perfeita da justiça de Deus, não é que Ele nos entrega pela fé, quem cumpriu perfeitamente do início ao fim foi Jesus, não foi nenhum homem não. Nenhum homem conseguiu. E Gálatas 3, do 7 ao 14. Que raro. Um gato menos à distância. Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 14. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E o caminho, a verdade e a vida estava bem ali diante deles, e ainda assim eles não criam. E não faltou sinais e maravilhas, milagres extraordinários. Ora, do que adiantaria um batismo nas águas que lavaria o exterior do vaso, mas o interior permaneceria sujo? Temos essa clareza nas palavras de Jesus acerca do cuidado dos religiosos com as suas cerimônias de autopurificação, conforme Mateus 15, do 1 ao 3 e do 8 ao 20. Boa noite, Fábio. As graças, irmão. Boa noite, Fábio. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 3. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Porque não lavam as mãos antes de comer? A tradição Pois dos não líderes... lavam as mãos antes de comer, é uma afirmação. Sim, a tradição dos líderes religiosos. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha só,
Então, olha que coisa interessante, né? Se a gente continuar lendo, o Senhor diz, né? Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Por quê? Porque esses homens se colocavam acima de Deus. Ora, então, o que Jesus estava mostrando para eles? Então é mais importante eles obedecerem às tradições de vocês? E por que vocês não obedecem às leis de Deus? Por que vocês transgridem, torcem, né, as leis de Deus? E se a gente ler, tem muitas outras coisas que Jesus denuncia ali, não é, que eles faziam. Como é que Jesus sabia disso? Porque ele era Deus, ele sabia. E isso não era daquele momento, já vinha, não é? Malaquias falou sobre essas coisas. Então, veja, eles estavam exaltando-se a eles mesmos, se colocavam, né? Sentavam na cadeira de Moisés, né? Dos profetas, mas eles mesmos não faziam aquilo que eles ficavam, né? Vigiando as pessoas, para pegar as pessoas, não é? No erro, não é? Pegar as pessoas em alguma falta, em alguma falha. Eles se exaltavam a si mesmos. Então as tradições deles eram muito mais importantes do que a lei de Deus. Por quê? Porque Deus é invisível. Não é porque Deus não vem pessoalmente, né? Não está com um raio na cabeça, né? Diz, olha, você está transgredindo a minha lei. Deus não faz isso, não é? Deus vai ter um dia que ele vai julgar tanto os vivos quanto os mortos, não é? Mas Deus é paciente para que haja salvação, mas ele não é bobo. E Jesus estava ali exatamente para mostrar, não é, que Deus não estava de olhos fechados, ignorando tudo que eles estavam fazendo. E olha, se a gente continuar lendo, né, até o final, a gente vai ver que Jesus volta, retrocede até, não é, até Zacarias, até os profetas que foram mortos, né, entre o altar e como é que se diz? Enfim, bem ali no altar, né, onde não podia haver nenhum tipo de derramamento de sangue, ele diz, não é? Vai voltar, ó. Deus está contabilizando tudo isso, tudo que vocês fizeram, não é? Hoje vocês enfeitam os túmulos, né, daqueles que os antepassados de vocês mataram, mostrando, não é, que vocês sabiam, né, que eles estavam errados, matando os profetas de Deus. E ainda assim, não é? Vocês vão lá, é como se vocês passassem o pano, né, lustrando, né, a morte daqueles homens, não é? Ao invés de se arrependerem. Olha que coisa triste. Gente, ninguém consegue enganar Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Se a gente parar para meditar nas palavras de Jesus, a gente vê quanta sabedoria, quanto discernimento ele faz de todas as coisas. Não tem nada, absolutamente nada, que esteja realmente oculto aos olhos e ao entendimento de Deus. Este povo, versículo 8 ao 20. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Ou seja, não é? Tudo aquilo que os homens fazem já está dentro do coração. Eles só tornam aquilo que manifesta, né, através dos atos. São as obras da carne, cujo apóstolo Paulo fala, não é? Obras da carne, que quando os homens colocam em ação, não é? Aí eles estão manifestando exatamente o que está dentro do seu coração. E na realidade, eu até coloquei aqui, né, essas coisas que eu citei, né, tá em Mateus 23, e aí a gente, né, vai citar algumas delas aqui, né, embora não vamos citar tudo. Se a gente ler aqui o capítulo de Mateus, né, o capítulo 23 de Mateus,
a gente vai entender, não é, que eles, veja, se conversam, não é? Verdadeiramente a palavra de Deus, ela dá testemunho, ela testifica dela mesma. E esses homens tinham tanto cuidado com as suas tradições religiosas, mas seu interior era cheio de podridão e coisas do gênero. Conforme eu separei aqui, né, ressaltei aqui alguns versículos, tá? Mas se vocês, né, quiserem aí se aprofundar, são apenas para não ficar muito longo. Mateus 23 realmente é um capítulo, né, que faz a gente refletir acerca da religiosidade, daqueles que exaltam-se a si mesmo, não é? Mas não são exaltados por Deus. Mateus capítulo 23, versículo 13. Mateus 23, 13, 15, do 24 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Versículo 24 ao 28. Guias cegos, vocês corram o mosquito e engolem o camelo. Ai de vocês... Olha só, vocês comam, isso é muito bom. Vocês comam o mosquito e engolem o camelo. Olha só que sagacidade do Senhor. Não sei, vocês se preocupam, não é, com coisas externas, mas dentro de vocês, não é, tem coisas muito maiores que vocês deveriam estar preocupados e vocês não estão, não é? Por que será? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem injustos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Pois seu interior estava em trevas, e quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Por isso, quando Jesus falou ali, né, acerca daquele homem que era cego de nascença, né, João 9, aqui a gente vai ler João 12, né, mas em João 9... Pois é. Está tão recente, né, Paulo? Parece até que foi escrito ontem, né? Impressionante a palavra de Deus. Aqui acerca da cegueira espiritual, né? Olha só o que Jesus diz. Jesus que ouviu, capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado e ia encontrar o cego de nascença, né? Encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, não é? Aqueles que são cegos e admitem que são cegos e querem ver, não é? Vão a Cristo e Cristo, né, iluminará. Mas aqueles que são cegos e não sabem que não, ou melhor, não admitem que são, não vão até Jesus para terem a vida eterna, para serem sarados, não é, das suas mazelas interiores, então permanecerão nos seus pecados. Permanecerão por quê? Porque já estão. Jesus veio tirar, mas se rejeitam, então permanecerão. Exatamente, é claríssimo. João 12, 35.
Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Por isso João Batista disse. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então veja, a mesma coisa que João disse, o apóstolo Paulo também falou, para que fosse revelado Jesus em Israel. Aquele povo precisava saber que o Messias, aquele que estava prometido desde os profetas, estava ali. E se eles não se arrependessem dos seus atos, da dureza do coração deles, não se voltassem para Deus, apesar de eles acharem, vejam, por quê, gente? Porque eles achavam que eram justos, eles achavam que eles já estavam dentro do reino de Deus. Mas o que Jesus disse? Vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem. Fecham a porta do reino de Deus para aqueles que querem entrar. Por quê? Porque eles achavam que eram justos, simplesmente por terem, serem do povo que Deus escolheu e por terem, acesso ali às leis de Deus, aos profetas e tudo mais. Mas não é assim. O que Jesus veio mostrar é que não é ser grande aqui no mundo, que não é ser conhecido aqui no mundo, não é quem tem o conhecimento das coisas de Deus no mundo, mas sim ser nascido dele, nascido do alto. Essa é a salvação. Essa é a verdadeira salvação, essa é a vida eterna. Ninguém vai viver eternamente se não tiver o Espírito dele, gente. Se não tem o Espírito dele, não tem como ter vida eterna. Essa é a única porta de acesso ao reino de Deus. Não tem outra. Amém, glória a Deus. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito dos céus. Aliás, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 1, 29 ao 34. Oi, Silvana, seja bem-vinda, meu bem. Boa noite. Amém. Silvânia, né? É. Silvânia, seja bem-vinda. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se porta. Amém. Amém. Então essa é toda a explicação. João Batista veio fazendo o seu ofício, que era o batismo nas águas, até que se cumprisse o que Deus disse a respeito do seu Filho, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Veja, tira, ele continua tirando. Revelado nas águas pelo testemunho do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 22. E a ninguém mais ouve tal testemunho. Esse foi o batismo que tipifica o dilúvio que limpou a terra da corrupção da humanidade, no qual foram salvos da morte física apenas 8 pessoas, e sobre isso está escrito em 1 Pedro 3, do 20 ao 22. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Eu vou ler aqui pela OL, gente, que fica ainda mais claro, o que a gente está dizendo. É sempre bom, cada vez mais ter os olhos, do entendimento aberto. O Stephanie, seja bem-vinda, meu bem. Stephanie. Daqueles que já antes recusaram, eu vou ler aqui, o versículo 20 até o versículo 22, conforme nós trouxemos.
Essa versão aqui, gente, é a versão OL, tá? O livro, não é, como eu já falei para vocês, né? A versão de Portugal, português de Portugal, uma versão maravilhosa. Daqueles que já antes recusaram obedecer a Deus, apesar da paciência com que Deus esperava enquanto Noé construía a arca. Ali foram 120 anos só esperando a construção da arca, né? Fora os outros tempos, não é? De toda aquela situação. Imagina, não é? Deus concedendo almas, vida para aquelas criaturas terríveis, não é? Que iriam acabar com os humanos, né? Literalmente, aqueles que fossem mais fortes que iriam sobreviver, obviamente, que não seriam os humanos, né? Esperava enquanto Noé construía a arca, na qual apenas 8 pessoas se salvaram da morte no dilúvio. Aqui é com relação à morte física, não é? Isto é uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, viu? O que salva, que as pessoas não entendem, não é... Veja, gente, vamos lá, vou ler novamente. Isto é uma figura do batismo, ou seja, o dilúvio era uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então não é o batismo nas águas que salva ninguém. Isso é uma figura, isso foi gente, não é, que trouxe, né, da questão de João Batista e tudo mais para a igreja de Cristo. Mas isso é apenas uma figura. O que Jesus precisava fazer, inclusive João Batista disse, né, olha, perguntou, olha, eu preciso de ser batizado por você e você vem até mim. Jesus disse, deixe que seja assim por enquanto. Por quê? Porque João Batista também seria salvo. João Batista também seria salvo. Quando Jesus morresse e ressuscitasse, João Batista também ia ser salvo. Porque, gente, até então, ninguém, nem os patriarcas, ninguém tinha sido salvo. Ninguém estava no céu, não. O seio de Abraão não era no céu. Porque ainda não havia, ninguém havia pago o preço do resgate das almas. Veja, o preço de resgate de uma alma era caríssimo. Ninguém podia pagar. O que pagaria o preço do resgate seria o sangue. As pessoas que são consideradas por Deus como justas é atribuição de Deus como crédito para elas, mas não era para salvação, não é para elas irem morar no céu antes de Cristo Jesus, não. Era só para que elas fossem livres daquele tormento lá no inferno, para que ficassem reservadas. É como se a gente fosse, por exemplo, o que vocês acham da linguagem? Perfeita, ela é ótima, maravilhosa. A gente não tem preconceito com nenhuma versão, querida. É muito simples, é muito fácil de ler, não é? Maravilhosa. Gente, o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo faz uso de todas as versões. Inclusive no livro, né, que os nascidos, tem uma revelação maravilhosa acerca do arrebatamento, que só na NTLH, tá? Foi que o Senhor me deu. Nenhuma outra versão estava tão claramente quanto na NTLH. Então, são formas diferentes de explicar a Bíblia. Não é só que a gente só vai saber dessas coisas se o Espírito Santo estiver nos guiando. É muito fácil de entender, é uma versão muito boa. Mas a gente às vezes se desespera, não é? Devido à forma como falam, não é, por aí afora, porque tem uma forma, né, cada um tem uma maneira de interpretar as escrituras. Mas quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, é a palavra dele, ele vai mostrar para vocês tudo direitinho. Pode ter certeza, não vai se perder nada. Essa, por exemplo, OL aqui que eu estou lendo, é uma excelente Bíblia, mas não é para todo mundo. Porque se você ainda tiver muito bebezinho, você vai ter coisa aqui que vai fazer você bugar. Você não vai conseguir entender, não. Então, quanto mais simples, tá? Isso eu aconselho para vocês. Quanto mais simples for a Bíblia, melhor é para aqueles que ainda não têm um bom entendimento acerca das coisas espirituais, tá bom? É igual criança, gente. Quanto mais simples for as coisas, né? Melhor, né? Melhor é para a compreensão delas, não é assim? Então, conforme vocês forem crescendo, aí o Espírito Santo vai mostrando, né, outros caminhos, não é, para alargar o entendimento de vocês, tá bom? Eu tinha muito preconceito com a NTLH, não é, Vini? Ele lá longe, balançando a cabecinha, de vocês estão ouvindo muito. Sim.
Eu tinha muito preconceito, gente, com a NTLH, exatamente por esses conceitos pré-concebidos que a gente recebe, né? Mas graças a Deus, o Senhor me mostrou que não é nesse caminho que a gente vai chegar a um bom entendimento. Todas as versões são inspiradas pelo Espírito Santo. Se o tradutor sentiu no coração de traduzir a Bíblia, veja, quando é limpo, tá? Quando não é aquela coisa voltada, não é para o seu cercadinho, não. Quando é algo limpo, né? Quando é algo limpo, pode ter certeza que o Espírito Santo vai capacitar. Ainda que escolha ali, não é uma palavra que não é muito clara, né, para o entendimento, mas pode ter certeza que se tiver guiado pelo Espírito Santo, a gente vai entender sim, tá bom? Então veja, o seio de Abraão, gente, não ficava lá em cima nos céus, não, nos altos céus, não. O seio de Abraão ficava lá embaixo, lá como Jesus falou, lá no inferno, lá no mundo dos mortos. Só que eles não estavam em tormento, como os demais, não é, que não criam em Deus, não creram em Deus em suas vidas físicas, né, enquanto eles estavam vivos, mas não estavam no céu. Mas veja, o nome deles já estava reservado no céu. Igual quando a gente faz uma reserva, não é para ir num restaurante, ainda que a gente não tenha chegado lá, a reserva já está lá, nossa mesa está lá esperando, não é assim? Então, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Por quê? Porque Cristo Jesus era esse cartão de crédito. Jesus era quem iria pagar o preço do resgate por cada uma dessas almas. Então, o dilúvio foi vamos dizer assim, foi uma lavagem que Deus fez sobre a terra para tirar toda a corrupção daquilo que estava acontecendo na face da terra. Então era necessário, porque o que estava acontecendo ali era uma deturpação da criação de Deus. Então o próprio Deus interviu. Por quê? Porque era algo uma mistura do espiritual com o terreno, e Deus não deu autoridade para aqueles anjos não atuarem fora daquele domínio, do domínio que eles tinham. Deus não deu esse mundo para espíritos viverem aqui como se fossem deles. É por isso que Satanás aprendeu a atuar através do homem. Sentar-se no coração do homem e comandar o homem de dentro para fora. Porque aí sim, o homem que faz. A legitimidade não é do homem. Então se o homem não está fazendo, então é o homem, entende? Mas quem é o guia ali? Então Satanás não está propriamente, né, se transmutando e fazendo o que aqueles outros anjos fizeram ali naquele período de tempo. Por isso, se tinha corpo físico e respirava, né, iria morrer. Porque quem dava as almas e quem continua dando é Deus. Como Deus diz, todas as almas são minhas. Então é Deus que dá a alma, é Deus que dá o fôlego de vida para cada ser humano que vem ao mundo. Ora, Deus estava trabalhando para aquele tipo de espécie. Por isso que ele disse, meu espírito não contenderá com o homem eternamente, porque ele também é mortal. Olha só, é uma linguagem difícil, né, da gente entender. Deus te abençoe, Maria querida. Amém. É uma linguagem difícil de entender, mas aí, quando o Senhor abre o nosso entendimento, a gente consegue compreender. Por quê? Primeiro você tem que ter o entendimento do Espírito. O Espírito precisa te mostrar outros detalhes para depois você ir lá e ver, já está lá no Gênesis, está lá no início. Mas se você não entender o que está aqui no Novo Testamento, você não entende que está no Gênesis. É por isso que eu recomendo a todos que vêm me perguntar, não comece pelo começo da Bíblia, comece por Cristo, comece por Jesus Cristo. Comece entendendo acerca daquele que vai abrir o teu entendimento para que você conheça as Escrituras. Sem a mente dele, você não vai compreender as Escrituras, porque todas as palavras, tudo que está descrito, de Gênesis até Apocalipse, é espiritual, foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, é uma linguagem espiritual e precisa do entendimento do Espírito. Sem a mente do Espírito, a gente não vai compreender. Entende? Então, é por isso que diz, né? Isto é uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então, não era, veja, aquelas águas eram simplesmente para matar aqueles seres que estavam sendo gerados ali de forma contrária à ordem estabelecida por Deus para essa dimensão, para esse mundo aqui. Porém, não é? Aquelas pessoas ficaram lá embaixo. E Noé salvou a ele e a sua família, mas da morte física. Depois eles iriam morrer também e iriam ser depositados nos mesmos lugares, né? Quem não tivesse debaixo da cobertura de Deus, né? Quem não tivesse vivido uma vida crendo em Deus, como por exemplo Abraão, o seio de Abraão. Por quê? Porque Abraão, né, foi aquele que demonstrou fé em Deus. Então todos que tinham a mesma fé em Deus, como Abraão teve, estavam ali seguro naquele lugar.
do qual levou o nome, né, de seio de Abraão. Mas não era um paraíso celestial. Não era um paraíso que estava lá na habitação celestial, na habitação de Deus. Estavam lá embaixo. Então, quando Jesus, por isso que João Batista disse, eu preciso ser batizado, e você vem até mim, Jesus disse, não, deixe que seja assim por enquanto, até que seja cumprido toda a justiça, toda. Então tinha que ser desde o início. E Jesus veio exatamente para isso. Então, quando Jesus desceu ali as águas e emergiu das águas, né, ele estava, vamos dizer assim, figurando, né, o que ele ia fazer com o batismo, que verdadeiramente a alma dele estava apreensiva, estava angustiada até que se cumprisse, que era a morte física. Era a separação ali, não é, do seu ser. O seu espírito voltaria para Deus, porque é santo, sua alma iria para o mundo dos mortos e seu corpo não estaria no sepulcro. Literalmente, Jesus foi dividido em nosso favor. Cada um foi para o seu devido lugar, cada parte foi para o seu devido lugar. É por isso que a palavra egeirou, não é, que a ressurreição, que é o levantar-se dos mortos, a estrutura dela, o significado dela, gente, significa reunificar as suas partes, entende? As suas faculdades, reunir as suas faculdades, ou seja, não é aquilo que lhe é próprio, né, apropriado do seu ser. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando ele ressuscitou, não é? O espírito dele voltou, foi lá no mundo dos mortos, resgatou, entrou na sua alma, né? Revestiu a sua alma, né? Tirou ela dos mortos, lhe devolveu a vida, porque ele nunca pecou, a sua alma estava limpa, pura, não era o justo pelos injustos, não é? E voltou para o corpo, não é? Por isso que ele disse para Maria, não me toque, porque ainda não subi para o meu Deus, o Deus de vocês, o meu Pai, o Pai de vocês. Por quê? Porque ele precisava, não é? Primeiro, ele tinha que levar, né, tudo que estava lá embaixo, que ele recebeu, né, como presente, ungir, não é, o verdadeiro tabernáculo, né, o lugar, né, da habitação celestial, que não foi feita por mãos humanas, não é algo dessa criação. E depois ele estabelecer, primeiro ele tinha que resolver essas questões de quem já tinha morrido, não é? A justiça tinha que ser feita de uma forma completa, e depois ele, não é, se reservou os 40 dias aqui, não é, para fazer o que precisava ser feito, e depois ele voltou e agora está esperando, né, até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés, né? Então todo esse processo aí, né, foi cumprido por Jesus. Então essa união de falso entendimento, de mistura de entendimento acerca porque Jesus se batizou, eu preciso me batizar também nas águas. Jesus precisava, por uma questão, ele era o único que podia se batizar pelos mortos. Ele era o único, por isso que pegaram isso, né, de batismo pelos mortos e criaram aí doutrinas. Tudo isso, gente, procede de mau entendimento das Escrituras. O único que podia se batizar por aquele que já tinha morrido era Jesus. Era o único. E ele fez. Não é? Por isso que o mundo é contado de antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo foi de uma forma, depois de Cristo é de outra. Entende? Tem essa divisão, não é? A gente sabe, inclusive, até os que não creem em Cristo têm que admitir, não é? A história está dividida entre antes e depois de Cristo. Quem crê no Jesus, quem não crê em Cristo, Filho de Deus, tem que acreditar pelo menos que ele é histórico. Ele fez história. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu aqui nesse mundo dentro de um determinado período de tempo. Ele existiu e ele cumpriu, né, tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais. Então, aquele que tem ouvidos, né, que ouça. Bom, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, meu Pai. Glórias a ti, Pai. Oh, meu Senhor. Que notícia boa, Maria. Que lindo. Que notícia boa, minha irmã. Que bom. Amém. Amém. Que bom, muito obrigada, viu? Porque quando vocês pedem, né, oração, é muito bom ouvir, não é, o retorno. Que Deus seja glorificado. Amém. Na vida dessa pequenina. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Sim, Deus é perfeito. Ele é perfeito. Ele é bom, bom de verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Isto é uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder, veja, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Cristo. Aleluia. Viu, minha pequena? Viu? Todo aquele que se levanta contra, não é? Contra Deus não permanece de pé. Ele é maior. Gente, vamos crer. Vamos crer no Senhor. Vamos olhar para Ele, não para aquilo que Satanás está fazendo. Vamos parar de dar glória para Satanás e dar glória para o nosso Senhor. Porque nunca se ouviu falar, não é que Jesus tenha perdido nenhuma única batalha, às vezes parece. Quando a gente deixa a dúvida entrar, não é por uma questão de mau entendimento, aí a gente está dando legitimidade para o maligno trabalhar. E, gente, pode ter certeza, a condenação é uma coisa terrível. A condenação, a mistura das coisas faz com que a nossa fé fique minada, não é? Muita glórias. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio, minha irmã. Eu creio, viu? Amém. Eu creio. O Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Exatamente. E isso se dá exatamente pela falta do verdadeiro da verdade da palavra, da pureza da palavra, para que os filhos de Deus possam ver. Jesus disse, conhecereis a verdade libertará vocês. Então, se a gente não conhece a Ele, que é a verdade, como é que a gente vai ser liberto? Se tantas coisas parecem ser verdadeiras nesse mundo, não é? Mas só Ele sabe verdadeiramente discernir o que verdadeiramente é verdade e o que não é. Tem coisa que parece que é verdade, mas não é. Não é? Então, se a gente fica com a palavra pura, com o Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que a gente não vai ser enganado. Como Ele disse, não é? Aquele que se refugia nele, que confia nele, jamais ficará iludido. Então, isso é uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus. Jesus Cristo. Não se trata de uma lavagem física do corpo pela água, mas sim voltando-nos para Deus, pedindo-lhe que limpe as nossas consciências do pecado. Então, como é que se faz isso? Não é? É quando a gente crê, a gente declara Jesus como Senhor, crendo que Ele foi ressuscitado dos mortos. Veja, Ele morreu pelas nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Entende? Veja, Ele morreu por nossos pecados, não foi porque Ele pecou, não. E Ele foi ressuscitado para que a gente possa, ser justificado. Então, quando a gente declara Ele como Senhor nosso, crendo que verdadeiramente Ele ressuscitou dos mortos, então a gente nasce de novo. Então, isso é o arrependimento que nos leva à salvação, a Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence disso. Uma vez que nos convenceu disso, então Ele vai nos convencer, nos ensinar acerca da justiça. Quanto mais a gente conhecer acerca da justiça, mais limpo, mais livre das coisas desse mundo, das mentiras, das amarras, de tudo que é proveniente desse mundo, vai sendo verdadeiro em nós. Portanto, agora Cristo está sentado no céu, no lugar de honra à direita de Deus, onde todos os anjos, autoridades e poderes celestiais lhe estão sujeitos. Então, esse é o verdadeiro batismo. É o batismo que Jesus dá. É o batismo com o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, é necessário o quê? Primeiro declarar Jesus. Só pode declarar Jesus se o Espírito Santo convencer e a pessoa se arrepender. E aí sim ela consegue declarar Jesus. É o arrependimento que salva, é o crer em Jesus Cristo. E declará-lo, tem que declarar, gente. A pessoa só é salva, só nasce do alto, se a justiça for, ela aceitar a justiça para ela. Isso é de forma individual, isso é pessoal. Não adianta o pai, a mãe, o irmão, não adianta a família todinha ser pastor, ser isso, ser aquilo dentro da igreja, ser não sei o que mais lá, não adianta. Se cada um dos membros da família não declarar com seus próprios lábios Jesus como o Senhor de sua vida, essa pessoa não vai ser salva. A justiça tem que ser feita de forma individual. Cada um precisa fazer isso. Por quê? Porque senão a justiça não vai ser, a pessoa não aceita, entende? A justiça para ela, na vida dela. Aquilo é verdade,
na Bíblia é verdade nas pessoas, mas e para ela? Precisa ser verdade para ela. É por isso que tem pessoas que, embora já estejam designadas para salvação, ainda não foram salvas. Por quê? Porque ainda não conseguem, não estão recebendo da palavra o suficiente, não é, para que a fé venha. E aí enquanto a fé não vier, para que você possa, não é? Veja, é o Espírito Santo que vai ajudar, mas através da palavra. É através da palavra que ele vai ajudar, que ele vai fazer essa, vamos dizer assim, esse milagre, né? Porque verdadeiramente é um milagre. Tirar, não é, dos nossos lábios um louvor, né? Tirar do nosso lábio essa declaração que Jesus é Senhor. Veja, tem gente que não consegue. Tem gente que diz que Jesus é Deus, que acredita que Jesus é Deus, mas não consegue declarar Jesus como seu Senhor. Por quê? O que tem de errado com essa pessoa? Porque ela ainda não nasceu do alto. Ela ainda não fez a declaração para a vida dela. Ela ainda não recebeu a salvação para ela. A justiça que Deus fez em favor dela, ela ainda não recebeu. E aí quem está dentro ali, mandando e desmandando na sua alma, na sua vida, é o outro espírito, é um espírito das trevas. E ele não deixa. Então a pessoa precisa ouvir as boas novas da salvação para que a fé venha. Mas aí a pessoa fica distraída com muita coisa. Fica distraída com a sua autocomiseração, fica distraída com uma série de coisas, olhando para si mesmo, olhando para toda sorte de circunstância, para os ventos que estão soprando, e está só afundando. Né? Portanto, esse é o motivo da aparição do Espírito Santo naquela forma específica, a pomba, que não voltou para Noé, também significa descanso, né? O significado do nome, mas voltou para Jesus, o verdadeiro descanso das almas, conforme Mateus 11, do 28 ao 30 e Hebreus 4, do 1 ao 10. O Vini vai ler aqui. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Perdão, eu estou lendo errado. Estou lendo o capítulo 12. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 10. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso. Não é? Descanso da nossa alma é o Espírito. Não tem como entrar no reino de Deus se não for pelo Espírito de Cristo. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha só, esse hoje é o dia da salvação. É o dia que a pessoa vai receber Jesus e a sua alma vai receber descanso. Esse é o sábado. Esse é o sábado para cada pessoa, não é, que crê. Aqueles que crerem, é esse que entra no descanso. Está falando a alma que recebe, que está em união com o Espírito de Cristo Jesus. Então sempre tem um dia para cada um. O dia, não é? Esse dia, o dia do descanso, é o dia que a pessoa recebe Jesus Cristo. Foi essa palavra que levou ela a reconhecer Jesus como seu Senhor. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Olha só, né? O Espírito Santo trabalhando, coisa linda então, não é?
Esse é o verdadeiro sábado, gente. O sábado do descanso das almas é Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o Senhor do sábado. É o Senhor do descanso. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Como Deus descansou das suas obras, ou seja, não é? Em Cristo Jesus. Aquele momento representava o início do fim da era dos físicos e a transição para a nova, a do Espírito. Mateus 11:13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. A partir, não é, de Cristo Jesus, a responsabilidade é com ele, não é? E novamente o Espírito Santo deu testemunho em Pentecostes, dessa vez em sua forma definitiva e eterna, sobre essa nova dispensação. Outro João dá testemunho, o discípulo amado do Senhor. Se atentarmos para 1 João 5, versículo 5, a linha B, veremos que é equivalente ao testemunho de João Batista descrito em João 1:34. 1 João 5:5b. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aí João Batista diz, né? Eu testifico que este é o Filho de Deus. E que o verso 6 está testificando de João 1:29 ao 31. 29 e 31. Já foi lido, vai. Não precisa, a gente já leu. Porque assim Jesus foi revelado em Israel para o mundo nas águas do batismo físico. Versículo 31. Que precedeu sua morte física com o seu sangue derramado na cruz, o Cordeiro de Deus imolado. Versículo 29. E isso foi testificado por duas testemunhas aqui na terra, como o próprio Senhor Jesus disse em João 5:31 ao 39. E em 1 João 5, do 6 ao 12, o seu discípulo confirmou. Veja, gente, olha só como a palavra de Deus, né? Duas testemunhas aqui no Novo Testamento, tanto as palavras de Cristo, pelo próprio Cristo, como João Batista e João, o discípulo de Cristo. João capítulo 5, versículo 31 ao 39. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, e o que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Amém. E o Pai me enviou. Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. 1 João 5, do 6 ao 12. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, por quê? Não é? O Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. Não é? A voz do céu disse: é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não é? Não, nós não defendemos guarda de sábado porque não é? Nós já estamos nele, né? O sábado verdadeiro e eterno, não é Jesus Cristo. Então, nós estando nele, não é? A gente não precisa, as obras que nós temos que fazer agora são resultado da vida do Espírito em nós. Não guardamos coisas como diz, né? Se for ler lá o capítulo 4 de Gálatas, não é? É Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz
que uns guardam, né, dias de sábado. Vocês estão guardando dia de sábado, vocês estão guardando isso e aquilo outro. Deixa eu ver aqui, para mais preciso aqui para falar para você. Gálatas 4, versículo 10. 4:10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, esse tipo de restrição, esse tipo de ritual, né, por dias importantes, não tem isso, gente. O dia de Cristo Jesus é todo dia, é a nossa vida, né? Como diz o próprio apóstolo em Romanos 12, a nossa vida é um sacrifício vivo a Deus, não é? Para que a gente possa experimentar a vontade dele, é necessário, não é, a gente conhecer as Escrituras. O culto racional, que é espiritual, tem que ser, não é, pela palavra, é colocá-la em prática, não é? E a vontade de Deus está descrita nas cartas de Paulo, onde tem a vontade, né, do testamentário, ou seja, o testamento de Cristo. Se a gente quer conhecer a vontade dele, então a gente tem que entender o que foi dado ao apóstolo Paulo para nós. Se a gente conseguir entender, então a gente vai viver, e a nossa vida vai ser uma vida, um sacrifício vivo, verdadeiramente, culto racional, um culto lógico, não é? Um culto entendendo tudo que Cristo fez em nosso favor e vivenciando essas coisas, pela própria manifestação dele em nós, no caráter e nas nossas atitudes. Meu Deus, Paulo, você está citando um versículo que o Espírito Santo me deu agora há pouco, só que como não estava aqui dentro do contexto que a gente está lendo, né, que a gente está estudando, eu não fui falar. Mas olha só, que coisa impressionante, né? Isso mostra porque o Senhor tem nos dado, todos os dias o Senhor tem falado conosco, para a gente não desistir, para a gente continuar, porque a palavra dele vai se mostrar verdadeira pelos resultados que ela mesma produz na vida de cada um. Amém. E ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aqueles que... É lindo, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque isso mostra que não é coisa da minha cabeça. Que Deus te abençoe, irmão. Isso mostra que você também, irmão, que é filho de Deus, que o Espírito Santo testifica através de seus filhos, pelo Espírito que está dentro de cada um de nós. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Ele sonda a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Pode continuar, bem. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Então essa vida está dentro de cada um de nós. E que nós também sejamos testemunhas dessas verdades em nossas vidas, para que o Espírito Santo testifique delas em nós de forma pessoal. Aleluia. Amém. Coisa fofa. Vamos orar. O Senhor, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor
Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, Amém. conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Não tem como, né? Não amar o nosso Senhor. Ele é lindo, Ele é fiel. Ele é o único que pode transformar, né, verdadeiramente todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã a gente está de volta. Para a glória do nosso Pai. Que vocês frutifiquem. Frutifiquem para a glória do Pai, viu? Que vocês cresçam. Que vocês resplandeçam. Que vocês se tornem verdadeiras luzes aonde quer que vocês estejam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.